São João capítulo 8, versículos 10 e 11. Então Jesus se levantou e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Estamos diante de uma intrigante história, a história da mulher pecadora. E quando eu olho para essa história, eu vejo que tem tudo a ver com a nossa realidade. Vivemos em um tempo da cultura do cancelamento. Basta um erro exposto para que as pessoas conheçam, uma frase mal colocada de repente, uma atitude reprovável e imediatamente uma multidão se levanta apontando o dedo para condenar e para excluir. E esse tipo de reação gera destruição. Reputações são arruinadas, portas são fechadas e muitos acabam afundando em culpa, vergonha, isolamento, não é assim? Quantas pessoas estão em depressão hoje, no divã de um terapeuta, porque foram canceladas nas redes? Outras pensando em colocar fim à própria vida por não saber o que fazer com a vergonha e o desprezo e das pessoas à sua volta mesmo, das pessoas que estão mais próximas. Em João capítulo 8, nós vemos uma mulher que foi pega em adultério. Agora imagina comigo a cena. Ela sendo arrastada diante de uma multidão por religiosos, religiosos estes que se sentiam num padrão de santidade mais elevado, pronta para ser cancelada, sendo exposta ao máximo da humilhação. Os líderes religiosos já seguravam pedras, queriam eliminá-la publicamente. Para eles, a lei justificava aquele cancelamento. Mas Jesus apresentou uma lógica diferente. Não cancelar, mas restaurar. O cancelamento daquela época fez com que a mulher fosse exposta em público. Todos estavam prontos a julgá-la sem chance de defesa. Não é exatamente isso que nós vemos hoje nas redes sociais? As pessoas são reduzidas a um erro, como se não houvesse possibilidade de mudança. No exemplo daquela mulher, qual foi a resposta de Jesus? É interessante que Jesus não negou o pecado dela. Ele não disse que estava tudo bem, mas também não a condenou. Aleluia! Isso é graça. Primeiro ele confrontou os acusadores. Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O efeito foi imediato. A Bíblia diz que a começar pelos mais velhos, que eram para ser exemplos de maturidade e justiça, um a um, todos foram embora. Eita glória! Depois ele volta-se para a mulher e declara: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu vejo aqui está o ápice, o coração do Evangelho. Onde o mundo cancela, Jesus restaura. Onde as pessoas excluem, Jesus inclui. Onde há condenação pelo pecado, Jesus oferece perdão e transformação. Pense um pouco aqui comigo a esse respeito. Qual está sendo a nossa postura diante de realidades que são semelhantes a esta? Se seguimos a Cristo, nós não podemos reproduzir a lógica do cancelamento, essa lógica que o mundo insiste em aplicar sem misericórdia, diga-se de passagem. É vergonhoso ver alguns comentários de pessoas que se dizem cristãs, outras até se intitulam obreiros, num verdadeiro linchamento moral e psicológico. Muitas vezes, esses linchamentos são baseados em vídeos que sequer assistiram tudo, ou de um texto que nem chegou a ler a metade, ou até mesmo de um compartilhamento via aplicativo de mensagens que sequer averigou a sua veracidade. Tudo na ânsia de querer mostrar a sua opinião, de dar alguma forma de ideia, de apoio, enfim. Mas no lugar de apontar o erro da pessoa, no lugar de condenar, eu e você, nós somos chamados para estender a mão. No lugar de excluir, nós devemos acolher. No lugar de destruir, precisamos ser agentes de restauração. Isso não quer dizer que eu preciso ignorar o erro da pessoa. Isso não significa eu passar a mão sobre o pecado. Logo após ouvir a declaração da mulher, o que Jesus disse? Não peques mais. A restauração verdadeira sempre caminha junto com a transformação de vida. Portanto, antes de julgar alguém pelos erros expostos, lembre-se dos seus próprios erros. Lembre que Cristo te perdoou. Quem era eu e quem era você na fila do pão, hein? Ah, se não fosse a graça de Cristo, onde estaríamos agora? Você já parou para pensar? Então, por favor,
Pega leve na hora de julgar e condenar as pessoas. Nas redes sociais, em vez de você espalhar condenação, seja voz de esperança e misericórdia. No dia a dia, pratique a restauração. Aconselhe, ore, acompanhe, ofereça uma nova chance. Foi para isso que Deus te chamou, independente se você é separado ou separada ministerialmente ou não. Nós somos representantes de Deus na terra. Deus te colocou como agente de mudança e de transformação. Independente se você reconhece isso ou não, Deus te fez para isso. E agora eu quero falar diretamente a você, que foi vítima da cultura do cancelamento. Você que se sente injustiçado ou injustiçada. Eu quero que você guarde em seu coração esta verdade. A opinião das multidões nunca terá mais peso do que a verdade de Deus a seu respeito. Guarde isso. As vozes que ferem, expõem, rejeitam, não definem quem você é, nem anulam o valor que o Senhor lhe deu. Eu preciso te lembrar que Jesus Cristo também foi rejeitado, foi acusado e, diga-se de passagem, injustamente e até condenado por aqueles que não entenderam a sua verdade. Mas ele não parou por isso, pelo contrário, transformou a dor em vitória e a cruz em sinal de restauração. Assim como a sua história não termina nas mãos daqueles que o cancelaram, pode acreditar nisso, mas vai terminar nas mãos do Deus que te restaura hoje. Não permita que a injustiça roube a sua esperança. Você não é o erro que te apontaram. Você não é a falha que expuseram. Você é alguém amado e amada por Deus. E por muitos que gostam de você, muitas pessoas que você nem imagina, mas que amam você, que oram por você, com um propósito único, guardado, restaurado pelo amor de Cristo. Pode ter a certeza que onde o mundo tentou colocar um ponto final, Deus está escrevendo agora uma nova história, um recomeço para você. Portanto, permaneça firme, cuide do seu coração. Lembre-se, quem confia no Senhor nunca será confundido. Você não está cancelado e nem cancelada coisa nenhuma. Em Cristo você está sendo renovado, renovada agora. Eu sei que eu vou ser repetitivo aqui, mas eu preciso reforçar para que você não esqueça. A cultura do cancelamento mata, mas a cultura do evangelho restaura. Enquanto o mundo cancela, Jesus transforma. E nós, como discípulos dele, não fomos chamados para erguer pedras, para fechar caminhos. Pelo contrário, fomos chamados para abrir caminhos, para estender as mãos. E, por favor, abra o seu coração, deixe ser agente de Cristo, porta-voz do Evangelho, a pessoa que leva cura e restauração para as pessoas que precisam. E se esse conteúdo, essa mensagem, essa reflexão foi edificante para você, por favor, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. E o melhor, compartilhe com alguém, que talvez tenha alguém que precisa desta palavra hoje. Ative o sininho das notificações, dê o seu like, deixe o seu comentário, deixa Deus usar a sua vida e que essa mensagem vá mais longe. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Que o Senhor guarde a sua vida e a sua família.